nesse computador. Ok. Estamos gravando, graças a Deus, né? Então, vamos lá. Os microfones precisam permanecer desligados, porque senão eu estou com esse fonezinho de ouvido. Então, imagine a confusão, todo mundo falando, né? É praticamente impossível a gente se concentrar, tá? A gravação particular está proibida, fica depois tudo disponível no nosso YouTube. Eu estou devendo a planilha de Álvaro para colocar nos grupos. Para quem não for do grupo, eu não sei se todos aqui são do grupo, nós temos 3 grupos de estudos, tá, pessoal? Quem não for do grupo e quiser entrar no grupo, avise aqui pelo bate-papo, tá certo? Que a gente coloca vocês para dentro. É pelo grupo que a gente libera os convites e também muito material de aula, tá? José Márcio, você quer? Pronto. Tem interesse também, Nina? Pati, se preocupe não. A gente vai colocando vocês no grupo, nem se preocupem, tá? Bom, então a gente vai ver hoje os intangíveis. É um assunto bem legal, bem bacana. Eu, particularmente, sou bem apaixonada por esse assunto. Com relação às normas internacionais de contabilidade AS 38, na sua primeira revisão, tá? E aqui algumas definições. Cadê Niraldo? Tá por aí? Eu estou devendo a planilha para o nosso grupo de estudos, tá certo? O Álvaro conseguiu fazer a inscrição. E você está sem áudio, Rodrigo? Olha, por mim aqui está tudo certo. Veja aí, pessoal. Está todo mundo com áudio, tá? Deem uma olhadinha. Alô, alô, alô. Tá normal, sócio? Pronto. Rodrigo, deve ser o seu computador. Aumente o som, que acho que vai dar certo para você, tá? Então, vamos lá. Pois é, Mônica, não é que Álvaro fez, coitado, de madrugada, ele me entregou tudo. Aí já está aqui com serviço militar, e aí eu vou mandar a planilha, que foi promessa, tá certo? Eu não mandei, sabe por quê, né, Mônica? Eu não consegui parar para fazer isso. Tu acredita? Ontem foi domingo, trabalhei até às 10h30 da noite. Mas, enfim. Vamos lá. Então, definições. O termo tangível, tá certo? Deriva do latim tangere, ou do grego tango, que significa tocar. Por esse motivo, os ativos intangíveis são aqueles que não podem ser tocados, porque não possuem corpo físico ou matéria, tá? Então, os ativos intangíveis são conhecidos pela sua incorporeidade. Os ativos intangíveis é o que nós chamamos de ativos incorpóreos ou imateriais. Porém, contudo, todavia, Pedro, professora, você vai enviar a planilha para o nosso grupo? Isso, Pedro, para o nosso grupo de WhatsApp, tá? Vou mandar a planilha para lá. E eu não sei se eu falei para vocês, não sei se todo mundo está sabendo, a gente vai transformar essas aulas em curso de extensão, né? Vai poder pontuar pelo CRC. Só estou esperando tramitar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, voltando. Mas aí é outra vibe, viu, pessoal? Vai ter prova, inclusive, né? Vocês estão ligados, né? Que é curso de extensão. Então, a proposta é curso. Sendo curso, tem prova, tem nota, vocês vão ter que estudar de verdade. Tudo isso, né? Vocês estão ligados que não é somente, né, ficar assistindo a aula, né? Vai ter que fazer provinha, é todo um processo. Moi, aquelas provas, Moi, que a gente demora aí. Bote, Moi. Bote o link de WhatsApp aí, Moizinho. Moizinho salvou a pátria. E você consegue, Moi, botar o link de WhatsApp aí? Olha, Moi vai colocar o link de WhatsApp, tá? Aí vocês entram. Fiquem à vontade. Pode botar, Moi. Entre. Bom, contudo, Moi, aquelas provas de 7 horas, 8 horas. Vamos lá.
Contudo, apesar de serem imateriais, os ativos intangíveis são de vital importância para as organizações. Por quê? Conjuntamente com os ativos tangíveis, eles são os maiores responsáveis pela geração de valor, né? Ou seja, os ativos intangíveis, apesar de serem imateriais, eles eles são responsáveis pela formação de valor de uma entidade, tá? E aqui tem uma figurinha que mostra mais ou menos isso. Então, os ativos tangíveis mais os intangíveis, conjuntamente, eles são responsáveis pelo valor de uma entidade. Inclusive, né, pessoal, quando a gente estuda valuation, a maior parte, né, dos cálculos de avaliação de empresas estão concentrados nesses ativos intangíveis, tá? É de onde realmente a gente vai retirar aí a maior parte de valor das empresas. Pati, não sei como são as provas, mas já estou com medo. Fique não, Patita, tá certo? São provas curtas. Só que não. Bom, caracterização do ativo intangível. Bom, para que um ativo intangível, tá certo, seja considerado intangível, é necessário que haja 3 condições primárias, tá? A primeira condição é a identificação. A segunda condição é o controle. E a terceira condição são os benefícios econômicos futuros. Essas 3 condições precisam existir de forma conjunta. É uma, outra e a terceira. Então, para que a gente chame um intangível por esse nome, é necessário que essas 3 bolotas estejam presentes. Pessoal, esse é o link do grupo. Pode clicar aí que vocês entram direto, tá? Fiquem à vontade, sintam-se em casa. Bom, mas o que vem a ser a identificação, que é a primeira bolinha, tá? Então, pessoal, seguinte. Identificação está relacionado com 2 elementos ou subelementos. A identificação está relacionado com o fato de um ativo ser separado do outro e também tá lotado, Nina? Oh, minha princesa. Tem nada não. A gente tem um terceiro grupo. Eu vou colocar vocês no terceiro grupo, tá certo, Nina? Se preocupe não. É porque só pode 276, eu acho. Eu acho que lotou. Mas tem um grupo 3, eu vou colocar vocês lá. Não se preocupe que serão todos devidamente abraçados. Coloco todo mundo no colo, debaixo das minhas asinhas, tá certo? Nem se preocupe com isso. Então, voltando. A identificação está relacionada com a separabilidade e também está relacionado com a existência de direitos contratuais ou de outros direitos legais. Agora, o que vem a ser a separabilidade e o que vem a ser esses direitos contratuais ou outros direitos legais? Então, vamos lá. A separabilidade está relacionado com o fato de eu poder literalmente segregar um ativo ou um direito de outro. Exemplo, estamos falando de ativos intangíveis e estamos falando de ativos que são imateriais. Porém, apesar de serem imateriais, eles existem. Eles só não têm corpo físico, mas eles existem. E essa existência está relacionada com uma condição contratual por trás. Fica fácil de entender quando a gente fala de contabilidade desportiva, tá? O que vem a ser a contabilidade desportiva? É aquela contabilidade que trata de contabilizar, como chama? Times de futebol, ai, me ajuda. Os times, isso, Mônica. Mas não é somente time de futebol, é time de futebol, time de voleibol, time de basquete, são os clubes, contabilidade. Obrigada, Ayrton. Contabilidade de clubes. Eu costumo sempre dar o exemplo do glorioso Náutico, o maior time do nosso país, quiçá
de toda a galáxia, né? Aí o que acontece com o glorioso Náutico, né? Aquele time maravilhoso, aquele elenco perfeito, né? Aquela coisa linda. Álvaro, eu sou do Náutico, eu sou alvirrubra. Aí vê só, cada jogador, tá certo? Cada jogador representa um contrato, tá certo? Isso, Pedro. Agremiações desportivas. Se a gente tivesse Pedrinho, no nosso curso de extensão, você já teria meio ponto só por essa palavra. Então, vê só, Pedro, presta atenção. Cada jogador, ele é um ativo para o clube, tá? Só que não é o jogador em si, não é a pessoa do jogador, mas é o contrato do jogador que representa um ativo. Então, presta atenção. Se eu tenho 11 jogadores, cada jogador representa um contrato. E esse contrato é diferente do outro contrato. Então, eu tenho a separabilidade dos intangíveis. Porque o ativo, Pedro, não é o jogador, a pessoa do jogador. O ativo é o contrato. O contrato que vincula o jogador ao clube. Esse contrato é um ativo intangível. Em outras palavras, via de regra, quando a gente fala de intangíveis, a gente está falando de contratos. Na maioria dos casos, Pedro, todos os ativos intangíveis dizem respeito a ativos contratuais, onde esses ativos contratuais dão à entidade, dão à empresa direitos sobre alguma coisa. Então, esses direitos que estão regidos nos contratos, é isso que forma o intangível. Então, quando a gente fala de ativos intangíveis, nós estamos falando de ativos contratuais. Cada contrato representa um intangível. Como um contrato é diferente do outro, a gente tem, então, que a separabilidade dos contratos. É por isso que, para que seja intangível, a gente tinha visto aqui a nossa primeira bolinha, que é a identificação, é um ativo não monetário, identificado e sem substância física. Obrigada, Álvaro. Muito obrigada. Então, esse ativo não monetário, né? Ô, Álvaro, tu tá lembrado, Álvaro, daquele conceito do que é ativo monetário? Oi, Ilka. Vocês estão lembrados da diferença do que é ativo monetário e o que é ativo não monetário? Esse assunto, ou esse conceito de ativo monetário e ativo não monetário, a gente viu no CPC 2. Álvaro, o que é um ativo não monetário? Álvaro tem um bug. Tenha vergonha, cabra. O que é um ativo não monetário, Helenildo? Gente, eu dei essa aula e vocês assistiram. A porra da aula tá gravada. Vamos, o que é um ativo não monetário? Ativo não monetário. Tudo bem. O que é um ativo monetário? Ativo monetário é aquele ativo que a gente consegue recebê-lo, convertê-lo em um fluxo de caixa. Estão lembrados? Então, qual é o principal ativo monetário que existe? Os clientes, os recebíveis, né? Então, isso daí são ativos monetários. Ativos monetários são aqueles que a gente pode converter em fluxo de caixa. E os ativos não monetários são também chamados de ativos fixos. Existem 3 ativos fixos por excelência. Quais são os ativos fixos? Eu tô ligado, viu, Helenildo? Quais são os 3 ativos fixos? Imobilizado, intangível, investimento e propriedade para investimento. Boa, Moniquinha. É o caixa que sai dessa definição de ativo monetário, embora ele seja monetário. Álvaro, porque o caixa já é, né? O caixa já é a monetarização por excelência. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar a definição de Álvaro, eu vou voltar ao bate-papo, vou pegar a definição de Álvaro e vou deixar ela aqui comigo. Ativo intangível é um ativo não monetário. Álvaro, o que é um ativo não monetário? É aquele ativo que você não tem a intenção
de convertê-lo em fluxo de caixa. Em outras palavras, é um dos ativos fixos, tá? Identificável é a nossa primeira bolinha. O que é a nossa primeira bolinha? A nossa primeira bolinha significa que esse ativo, ele, na verdade, é separável um do outro e resulta de direitos contratuais, tá? Então, todo mundo entendeu o que pode-se dizer que não pode ser expresso em moeda? Não, Ayrton. A gente não vai avaliar o ativo intangível. Então, se eu vou avaliar o ativo intangível, ele pode ser expresso em moeda. Exatamente, Álvaro. Explico, Renan. Olha, veja só. Essas são as 3 bolinhas, tá? Essas 3 bolinhas precisam existir. Ele tem que ser identificável, ele precisa ser controlado e é preciso, minimamente, que em algum momento ele gere benefícios econômicos futuros. A identificação prende-se a 2 fatores: separabilidade e direitos contratuais. Em outras palavras, Renan, os ativos intangíveis, resumindo a ópera, são ativos contratuais, em que cada contrato representa uma conta de ativo intangível, tá? Boa noite, eu sou aluno de Ciências Econômicas. Não, meu filho, pode ser de Ciências Econômicas, Ciências Administrativas, Jaziael, fique à vontade, aqui é para os amantes do bom saber. Fique tranquilo, puxe uma cadeira, pegue sua água, seu café, seu pacotinho de biscoito, se achegue e fique junto, viu? Mas aí, voltando, Renan, presta atenção. Então, é um ativo que prende-se a contratos, via de regra, Renan, ele prende-se a contratos e cada contrato é diferente um do outro, tá? Agora, o que eu estava explicando é o que Álvaro colocou aqui. O que Álvaro colocou aqui? A definição correta do CPC 04. É um ativo não monetário, identificável e sem substância física. CPC 04R1 e tem 8 definições. Aí eu estava explicando o quê? Ativo não monetário, Renan, porque, na verdade, Renan, os ativos e passivos se dividem em 2 grandes grupos. O que é monetário e o que é não monetário. Aquilo que é monetário, Renan, é aquilo que se converte em fluxo de caixa, tá? Em outras palavras, aquilo que gera um fluxo de caixa a receber, no caso do ativo, e a pagar, no caso do passivo. E os ativos não monetários não têm essa característica de recebimento, eles não vão ser recebíveis. Eles não têm essa característica de se transformar em dinheiro para receber. Então, os ativos não monetários, na verdade, são 4. Né? Eu falei 3, mas, na verdade, Mônica me lembrou do 4º. Mônica, comigo. 4 ativos não monetários. Imobilizado, que é mais, turminha? Investimento, que é mais, turminha? Intangível e propriedades para investimento. Então, esses 4 ativos, Renan, por definição, são os 4 ativos fixos do balanço patrimonial, tá certo? Boa, Nini. Investimento, imobilizado, intangível e propriedades para investimento. Então, aquilo que o nosso colega Álvaro colocou, que é a definição clássica de intangível, eu estou conversando com vocês. É um ativo não monetário, fixo, identificável e sem substância física. E o fato dele ser não identificável, e o fato dele ser identificável é porque ele pode ser separado um do outro e ele resulta de direitos contratuais. A questão de ser um direito contratual é porque, via de regra, tá certo? Via de regra, ele se prende a contratos. Turma linda, até aqui deu certo? Preciso que vocês deem um feedback para mim, tá? Moisés falou aqui. Moi, quando você fala de não monetário, é referente à intenção atual da empresa, né? De não vender e sim de manter para a geração de fluxo de caixa. Exatamente, Moi.
A definição de monetário e não monetário, Moi, anota aí. Você vai precisar dela para poder estudar o CPC 02. Nessa época, Moi, tu não estava com a gente não, tu só entrou depois, tá? Mas o CPC 02, ele trata bem claramente dessa definição de monetário e não monetário. Tudo bem, Franciel e demais casos que possam estar acontecendo. A gravação não foi possível hoje. Essa aula vai ficar gravada e vai ser disponibilizada no YouTube. A partir da próxima aula, isso, é porque já deu 100 pessoas, é mesmo. Bom, mas vamos seguir adiante. A nossa segunda, outro ponto que a gente tem que conversar, e esse assunto é bem legal, é que o ativo intangível, ele é diferente do goodwill. Como assim? Vamos agora prestar bem atenção, ninguém respira, é a hora que vocês não teclam e só olham para mim, tá? Vamos lá, turminha, sem teclar, só presta atenção, para vocês entenderem bem direitinho e não darem nó na cabeça. Tanto o intangível como o goodwill são imateriais, sem substância física. Tanto o intangível como o goodwill são imateriais, não têm substância física. Porém, o goodwill, apesar de não ter substância física, ele não é regido pelo CPC 04. Em outras palavras, entre aspas, ele não é considerado um intangível. Ele é imaterial. Claro que ele é imaterial, mas ele não se enquadra na definição de intangível para o CPC 04. Por um motivo muito simples. Porque o goodwill, ele não pode ser separado. Ele não se prende a contratos. E ele não pode ser identificado um e outro. Então, a pergunta é, afinal de contas, o que é o goodwill, tá? O goodwill, pessoal, ele representa as expectativas. O goodwill não é um ativo. Então, Álvaro, o goodwill é um ativo. E é um ativo intangível. Agora, ele não é um intangível que se rege pelo CPC 04. O goodwill é um ganho sobre o ativo. Esse ganho sobre o ativo, Nini, é o ágio, tá? Também não é outra história. Ágil é diferente de goodwill, que é diferente de intangível, tá? O goodwill, Álvaro, ele é um ativo sem substância física. Ele só não é identificável. Ou seja, ele é um ativo que ele está presente, mas você não consegue identificar o que ele é ou a que ativo ele se prende. Eu vou dar para vocês aqui um exemplo, para vocês entenderem melhor com esse exemplo, tá? O goodwill é o que a gente chama do ágil, tá? O capital intelectual da equipe pode ser, Mônica. Vamos com calma, devagar, se vai ao longe. O goodwill é o ágil derivado da expectativa de rentabilidade futura reconhecida em uma combinação de negócios. Ponto. O que vem a ser combinação de negócios? Combinação de negócios é quando uma empresa adquire outra empresa. A empresa A adquire a empresa B. Quando isso acontece, estamos diante de uma combinação de negócios. Quando a empresa A adquire a empresa B, não é somente as máquinas e os equipamentos que ela vai adquirir. Acima de tudo, o que vai ser adquirido são os fluxos de caixa futuros que aquela empresa é capaz de gerar a partir dos seus ativos atuais. Essa expectativa de geração de benefícios econômicos futuros, esses fluxos de caixa futuros, a gente não tem como separá-los, porque isso é inerente à própria empresa, tá certo? É algo que existe, mas que você não pode identificar e que não se prende a contratos, tá? Então, o goodwill, para existir um goodwill, tem que ter um contrato para existir um goodwill, tem que ter um contrato para concretizar o ágil. Então, Crisinho,
Penei para entender essa definição na faculdade, o professor Roger deve lembrar. Vê só, o goodwill, Cris, letra A, só existe quando uma empresa compra outra empresa. A empresa A adquire a empresa B. A empresa A vai adquirir, vai comprar, vai tornar-se proprietária da empresa B. Vai trazer tudo que estava na empresa B para si. Só que quando a gente compra uma outra empresa, a gente não compra apenas os ativos que existem lá. A gente não vai comprar apenas as máquinas e os equipamentos. A gente vai comprar, sobretudo, o que aquela outra empresa é capaz de gerar de fluxos de caixa. Isto daí, essa expectativa de fluxos de caixa, essa possibilidade de geração de ganhos futuros é exatamente o goodwill. E esse goodwill, ele não pode ser separado, ele não pode ser identificado, porque ele permeia toda a organização. Podemos dizer que o intangível não tem geração de caixa e o goodwill tem? Não, Emerson. A gente não pode falar isso. Qualquer ativo, seja intangível, seja imobilizado, seja o estoque, propriedades para investimento, qualquer ativo, ele tem a perspectiva de geração de fluxo de caixa, tá? A questão do goodwill em relação aos outros ativos é que o goodwill você simplesmente não consegue identificar. O goodwill é aquilo que a gente vai calcular no valuation, Jaziel. O goodwill não é um tipo, então, o goodwill então é tipo valuation. O valuation Jaziel, é uma metodologia. Valuation é um nome em inglês que se chama avaliação, né? Valuation é a avaliação e, no caso, avaliação de empresas. Então, o que é que a gente vai calcular? A gente vai calcular o quanto aquela empresa é capaz de gerar de fluxos de caixa futuro. Esses fluxos de caixa futuros, eles não são contratuais. Vamos dar um exemplo. Imagine que eu e Helenildo, vírgula, meu sócio, a gente quer comprar uma outra empresa. A gente quer adquirir uma outra empresa. A gente pega, se senta e começa a conversar, tá? Para a compra de uma empresa por outra, usamos o contrato de compra e venda, onde está incluso o valor do goodwill. Ok, pode ser. Mas é bom que a gente saiba que, embora isso esteja em contrato, nada garante que ele vai permanecer. Vamos contar uma historinha para vocês entenderem melhor esse esquema do contrato. Era uma vez duas pessoas, Umbelina e Helenildo, e eles estavam querendo adquirir uma empresa. Aí eles começaram a procurar e encontraram um mercadinho. E eles acharam que esse mercadinho ia ser a solução do problema da vida deles. Eles foram lá, começaram a pesquisar o mercadinho e acharam que o mercadinho era o sucesso da galáxia. Era um mercadinho antigo, era um mercadinho que já tinha tradição, que tinha 30 anos, todo mundo conhecia esse mercadinho, enfim, era a solução de todos os problemas. A gente estava com dinheiro, com bala na agulha, com dinheiro no bolso, a gente foi lá e foi comprar o mercadinho. Quando a gente foi comprar o mercadinho, o que acontece? O cara falou, eu vendo, né? Aí a gente pegou e foi verificar quanto é que ela tinha de máquinas, de equipamento, de estoque, quanto é que ela tinha de dívidas e tal. E aí a gente falou, ó, o valor da empresa, o ativo líquido, né, o ativo menos o passivo é de tanto, né, X mil reais. Aí o cara falou, então, aí eu e a Helenilda, a gente falou, então a gente vai pagar o que vale, vai pagar o valor contábil. Aí o cara falou assim, mas eu não vou vender pelo valor contábil, porque o valor contábil não representa o valor da empresa. Eu vou vender por aquilo que ela de fato é capaz de gerar, de benefícios. Então, o que acontece? O contrato a que Cris se refere é quando uma empresa vai comprar a outra empresa. Sim, mas aí, vamos deixar um pouquinho Cris de lado, vamos terminar a história do mercadinho. E eu quero falar, ó, eu até vendo, mas eu não vendo pelo valor contábil, porque ela é capaz de gerar muito mais dinheiro, mas muito mais dinheiro mesmo. Então, o valor dela não é 500 milhões, o valor dela é 1,5 milhão, onde 500 milhões são os ativos menos os passivos, né? E 1 milhão é de fluxos de caixa futuros, é tudo que ele é capaz de gerar, toda a riqueza que ele é capaz de produzir, que eu vou abrir mão porque eu vou vender. Em tudo que eu vou vender, eu vou deixar de ganhar. A pessoa que vai vender o mercadinho vai deixar de ter acesso ao dinheiro, porque não vai vender, vai ficar tudo comigo e com o Helenildo.
Então, o goodwill é exatamente essa expectativa, né? Ou seja, o goodwill é a diferença entre o que vale a empresa contabilmente e por quanto o sujeito lá decide vender, porque o que ele vai abrir mão são dos ganhos futuros. Então, o goodwill é exatamente a parcela dos ganhos, dos fluxos de caixa futuros, que não está registrado na contabilidade. Lógico que não está, porque a contabilidade vai registrar aquilo que está presente no balanço. E essas expectativas, elas não são contabilizadas por enquanto. Então, quando a gente vai comprar uma outra empresa, quando a empresa A decide comprar a empresa B, o que ela está comprando não é somente os ativos fixos. Ela está comprando os ativos fixos e ela está pagando pela rentabilidade, pelos fluxos de caixa que vão acontecer no futuro. E que o dono da empresa abre mão no momento em que ele vende. Então, o goodwill, aí, voltando ao nosso mercadinho, aí a gente foi lá e comprou. Pagou 1,5 milhão. Contabilmente só valia 500 mil. A gente pagou 1,5 milhão. Pagou 1 milhão a mais, tá? 1 milhão a mais eram as expectativas de fluxo de caixa. Só que eu e a Lenildo, nós somos... Aí a gente pegou e pagou, tá? Foi lá e comprou. O cara recebeu 1,5 milhão, foi-se embora e a gente começou a gerir o mercadinho. Só que tanto eu como a Lenildo somos duas desgraças de gestão. Em resumo, aqueles fluxos de caixa que a gente julgava capaz de receber, simplesmente eles não aconteceram porque a gente não conseguiu gerir o mercadinho. A gente quebrou mercadoria estragada, a gente comprou mercadoria ruim, tá? Então, a gente esculhambou o processo. Então, aquele valor prometido de expectativa de benefícios econômicos futuros pode acontecer ou não. Pode vir a se tornar real ou não. Por quê? Porque vai depender da condução dos negócios. A gente pode, inclusive, fazer com que a empresa gere muito mais do que o goodwill que a gente pagou lá atrás. Por quê? Porque não é uma coisa fechada. A gente calculou a expectativa de benefícios econômicos futuros, mas a gente foi uma desgraça na gestão, a gente foi um caos na gestão e simplesmente a gente não conseguiu permanecer com os fluxos de caixa. Então, o goodwill tem essa característica. É aquilo que é inerente ao negócio, que é inerente à produção, que é inerente à empresa, que permeia toda a entidade, mas que a gente não pode fixar e prometer que aquilo ali vai acontecer. Já respondo a todas as perguntas, mas eu quero saber o seguinte: até aqui, aonde entra a marca? Eu já te explico, Pedrinho. Vamos lá. Até aqui, ficou claro? Então vamos ver aqui as perguntas de vocês. Goodwill é igual ao PL menos o valor pago. Exatamente. Por ser uma expectativa de geração de fluxo de caixa, logo não é identificável. Exatamente, Felipe. E por isso não é intangível. Exatamente. Agora, Felipe, entenda uma coisa, tá? Ele é imaterial e ele é intangível. Agora, ele não se enquadra na definição de intangível do CPC 04. Isso daí tem que ficar bem claro para você, tá, Felipe? Ele é imaterial e ele é intangível. Agora, ele não se enquadra na definição do CPC 04 de ativos intangíveis. Pedrinho, Coca-Cola, eu vou responder. Parará. Que o goodwill é uma expectativa a mais do valor da empresa comprada no nosso exemplo. Exatamente. O goodwill, Álvaro, é o que a gente paga a mais, acima do valor do PL, tá? O goodwill é o que a gente paga acima do PL. Ok? Pessoal. Ok. Vamos embora. Aqui tem um exemplo. Veja só. Aqui é o exemplo do nosso mercadinho,
tá? Esse mercadinho, ele tem isso aqui de ativo. Tem R$700 de caixa, R$1.200 de estoque, R$1.300 de contas a receber. Para, Cris, deixa eu ver aqui. Para gerar o goodwill, pode-se afirmar que precisa existir um contrato? Sim. A resposta é sim, Cris. Precisa ter o contrato. Mas o que eu preciso que você me entenda é que eu não posso garantir em contrato que o goodwill se realiza. Ficou claro, Crisinho? Veja só. Cris, precisa ter um contrato. Por que tem que ter um contrato? Isso, Cris. Mas vamos responder por etapas. Por que tem que ter um contrato? Tem que ter um contrato porque eu estou comprando outra empresa. E para que eu compre a outra empresa, eu tenho que ter um contrato. É o contrato que rege a relação de compra e venda. Mas eu não posso garantir que aquele goodwill ele vai permanecer após a negociação contratual. Então, ele foi calculado, mas se ele for entregue à administração minha e de Helenildo, definitivamente, tá certo? A gente não consegue, a gente vai botar a empresa à falência. Então, existe uma ressalva. Não é que exista ressalva, Cris. A palavra não é ressalva. É porque a gente não pode garantir que o goodwill ele vai se realizar. Porque tudo vai depender da gestão. É isso que vocês precisam compreender. Tudo vai depender da gestão. Então, se a gente conseguir que a gestão ela seja eficiente, ou seja, se a gente conseguir, é uma perspectiva que talvez não se concretize, Leila. Talvez se concretize, é provável que sim, mas talvez ela não se concretize. Quer ver um exemplo bem claro? Quer ver um exemplo bem legal? Pandemia shopping center. Imagine a fria de alguém que inventou de comprar uma loja no shopping, tá? Pagou uma nota pela loja no shopping. Repassou o ponto, o cara comprou essa nota, essa loja. Imagina o Aí, obviamente que ele não pagou pelos ativos da loja, ele não pagou pelo ativo fixo, ele pagou pela perspectiva de geração de fluxo de caixa que a loja ia gerar. Mas imagina o prejuízo que ele teve. Ele pagou pelo quê? Ele pagou pela expectativa de geração de fluxos de caixa futuros. Ele pagou pelo goodwill. Só que o goodwill, né? Um profissional de excepcional experiência, deixa eu ver aqui a pergunta do José, pode ser um goodwill, valorizando a empresa. Pronto, Joyson, guarde sua pergunta do profissional. A gente vai conversar sobre ele daqui a pouco, tá? Guarde sua pergunta. Deixe guardadinha, tá? Sua pergunta será respondida. Quem investir em fundos imobiliários de shopping também, com certeza, tá? Bom, pessoal, até aqui está entendido e eu quero que vocês sejam honestos e sinceros. Todo mundo conseguiu compreender o que Tia explicou até aqui? Tem certeza? Não fica com dúvida, tá certo? Isso aqui é uma sala de aula, tia volta para explicar 10 milhões de vezes. Pronto, a gente já vai falar, Márcio, da contabilização. Vamos primeiro entender o conceito, depois a gente vai para a contabilização. Primeiro o conceito. Vamos voltar para a tela. Olha aqui para a nossa tela. Vocês estão vendo o mercadinho que eu e Helenilda a gente comprou. O que é que acontece? Helenildo, você está comigo? Aí aqui é a nossa disponibilidade, estoque, clientes imobilizados, fornecedores, empréstimo, capital social e reservas de lucro. Então, o valor patrimonial da empresa é R$ 4.500, tá? Que é o ativo menos o passivo. Mas aí o cara falou, não vendo por 4.500, tá? Eu só vendo por 7.000. Então, quem é 7.000? 7.000 é exatamente o ágio ou o goodwill. E que esses 7.000 eu coloquei aqui, que esses 2.500 é justamente a equipe de vendas
disposta a vender e, por tudo que ela já fez, ela é capaz de gerar R$ 2.500 de fluxos de caixa futuros. Então, eu não tenho como separar R$ 2.500 de tudo que está aqui, porque os R$ 2.500 pertencem à empresa. Por isso que não é intangível do ponto de vista do CPC 04. Ele é goodwill, ele é intangível, mas ele é regido por outro CPC, que é o CPC 15. Então, eu pergunto agora, olhando para esse slide, todo mundo conseguiu entender goodwill, sim ou não? Me dê um feedback aqui no bate-papo. Ok? Posso continuar? Tá bom. Não deixa eu seguir vocês com dúvida, tá? Não é para eu seguir com vocês com dúvida. Por favor. Contabilização. Esse ágil é o goodwill. Exatamente, Álvaro. Turminha, olhe para o slide, tá? Presta atenção no que está no slide, por favor. Contabilização. A empresa está comprando. Então, a empresa vai debitar cada um dos ativos. Disponibilidades, estoques, clientes, imobilizado e o ágil, que é o goodwill. Então, eu não sei quem perguntou mais, mas esse aqui é exatamente o débito do ativo que refere-se ao goodwill, ao ágil. Pessoal, dá retorno para mim, por favor. Pessoal, retorna para mim, por favor. Então, todo mundo entendeu a contabilização? Ficou claro para todo mundo, pessoal? Agora eu vou fazer uma outra pergunta, tá? Veja só. E da empresa que está comprando? Essa é a empresa que está comprando, Leila? Esse é o débito e o crédito na empresa que está comprando. Agora, a empresa que foi comprada, ela recebe R$ 7.000. O cara que está vendendo a empresa recebe R$ 7.000 e vai ser feliz em Paris, tá certo? O cara que está recebendo, o cara que está vendendo, recebe o dinheiro e vai embora. O cara que está comprando, a empresa, a pessoa jurídica que está comprando, a pessoa não vendeu a empresa, ela vendeu, tá lá. Tá? Agora eu quero que vocês entendam mais uma coisa. Olha para essa figura e presta bem muita atenção. Eu vou voltar o slide para vocês entenderem o que Tia vai falar, que é justamente a questão da marca. Justamente a questão da marca. E eu quero que vocês agora prestem bastante atenção, tá? Eu acho que até está aqui. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui sim. Veja só. Essa aqui é a nossa empresa, tá? Eu dei só um pulinho para frente para vocês entenderem, tá? É a mesma empresa. Aqui estão os ativos e aqui estão os passivos. Aí, o valor patrimonial é 4.500. Tenho dúvidas sobre a diferença de quê, minha princesa? Deixa eu ver qual é a sua dúvida. Entre o é a mesma coisa, Ana. Ágil e goodwill é o mesmo nome. Tem gente que prefere chamar de ágil, tem gente que prefere chamar de goodwill. Aí você escolhe. Se você está dando aula, aí você vira-se para a sala. Se você tiver cabelão, você joga o cabelão e fala goodwill. Senão você fala feito eu mesmo, ágil. Vai depender do que você quer chamar, tá? Agora só não... Obrigada, professora. Sou Mortala Isifu, da Universidade de Brasília. Tenho um seminário nessa temática essa semana. E agradeço a sua explicação. Ah, por nada. Que bom que você está gostando. Tem outros alunos de doutorado aqui. Depois eles vão conversando com você, né, Álvaro, né, Lenildo? Façam as vezes aí, deem as boas-vindas à moça, viu? Bom, então, vê só, turminha. Eu quero agora que vocês prestem bem atenção.
Álvaro, presta atenção. Ó, vê só. Essa é a nossa empresa, tá? Aí, a gente vai comprar essa empresa. O valor patrimonial é de quanto, turminha? R$ 4.500. E o valor de mercado é 8.000. Mas de onde vem essa diferença de 4.500 para 8.000? Essa empresa, ela tem uma marca. Ela tem uma marca. Essa marca, ela não existe no balanço, tá? Mas ela está presente. É aquela velha história. A marca, ela existe, mas não foi contabilizada. A marca está presente, mas não foi capturada pelo balanço. Aí, o que é que a gente vai fazer agora? Uma avaliação da marca. Chamar o pessoal de marketing. Esse pessoal de marketing vai fazer a avaliação da marca. Eu não sei quem perguntou sobre a Coca-Cola, tá? Vai fazer a avaliação da marca e vai dizer, olha, a marca vale R$ 1.000. Aí, agora é uma continha de trás para frente. O valor patrimonial é de quanto? 4.500. Quanto vale a marca? R$ 1.000. Quanto é a expectativa de fluxos de caixa futuros? 2.500. Quanto é que vale a empresa? 8.000. Sim ou não? Mais um exemplo. Imagine que esse mercadinho, meu e de Helenildo, imagine que esse mercadinho, ele vendesse, ele tivesse contrato com 3 escolas. E aí esses contratos são contratos de 2 anos de fornecimento de biscoito, tá? Esse contrato, ele é precificado, Alda. Por quê? Porque se eu vou fornecer biscoito por 2 anos para uma escola, eu sei quanto é o valor líquido do contrato, que é justamente o valor de venda menos o custo do biscoito, tá? Exatamente, Cris. Exatamente, Cris. Essa é a contabilização. Agora, Cris, vamos lá. Cris e Alda, presta atenção, vocês dois. Aí, imagine que eu tenho os contratos, tá? Que são 3 contratos com escola para fornecer biscoito. Cada contrato, ele tem uma quantidade de biscoito que eu vou ter que fornecer e o valor médio. E aí, é claro que eu vou ter um lucro, né? Então, eu vou ter o valor de venda menos o custo e o lucro. Então, cada contrato é considerado um ativo intangível pelo CPC 04. Porque eu não tenho 3 contratos, então, 3 contratos, 3 ativos intangíveis. A marca é um ativo intangível pelo CPC 04, porque a marca eu consigo... Tá? Então, a marca, bem como os contratos, são individualizados. Novamente, a marca e os contratos são individualizados. Logo, são ativos intangíveis pelo CPC 04. O goodwill, eu repito, não pode ser individualizado. Por isso que o goodwill, ele é intangível, mas ele fica fora do escopo do CPC 04. Ok? Bora, pessoal. Então, novamente, a marca, os contratos. Quer ver uma outra coisa? Imagine que essa empresa ela tivesse um software que foi desenvolvido por um carinha lá, que é crânio tal, desenvolveu um software de controle de estoque. Esse software, imagine que o cara contratou um estagiário e o estagiário virado na gota desenvolveu um software para a empresa. Esse software, ele também não está na contabilidade, mas o software existe. Quando eu e a Helenildo formos comprar a empresa, a gente vai pagar pelo software. Então, o software é um ativo intangível regido pelo CPC 04, porque ele é identificável. Olha como é que vai ficar a contabilização da galera. Tá vendo? Então, nesse débito aqui, eu vou colocar intangível, marca comercial. Eu vou colocar o software desenvolvido, ele vai entrar. Vai entrar aqui também os contratos
Ou seja, em resumo, vão entrar como intangíveis tudo aquilo que é sem substância física, mas que pode ser identificado. Okay? Alguma dúvida? Pessoal, tudo certo. Posso confiar. Ó, alguém perguntou aqui se essas marcas famosas não seriam o maior valor de um ágio. Sim, Pedro, marcas correspondem, na maioria dos casos, ao maior valor de uma empresa, tá certo? É por isso que a gente falou lá no início que o intangível, apesar de ser imaterial, ele é responsável pela maior parte do valor das organizações. Então, voltando à nossa empresa, voltando ao início, em relação à patente, é a mesma coisa, Alda. Só que a patente, na maioria dos casos, ela já vai estar na contabilidade, ela já vai entrar. O que eu estou querendo dizer para vocês é que existe um termo na contabilidade chamado de ativo oculto. Então, o que é o ativo oculto? Ativo oculto é a marca, são os contratos, é tudo aquilo que existe, mas que não está contabilizado. Aí, numa combinação de negócios, ele entra. Boa, Moi. Mais-valia é contabilizada direto no valor do ativo, tá? Mais-valia vai direto para o imobilizado, não é intangível, não. Mas mais-valia não é para agora, viu? Mais-valia é só no CPC 15. Bom, pergunta de US$1 milhão. A marca só é valorada em uma combinação de negócios. Isso mesmo, Nini. A marca, ela só vai aparecer em uma combinação de negócios. Por que, Nini? Por que, Nini? Porque quando a empresa foi criada, lá atrás, quando a sua empresa foi criada, quando a empresa onde você trabalha foi criada, lá atrás, pelo fundador, quanto é que valia a marca, Nini? Zero. Tá? Então, ela não entrou na contabilidade. Com o passar das décadas, a sua marca, a marca da sua empresa virou uma potência nacional e internacional. Mas lá atrás, ela valia zero. Agora, se uma outra empresa for comprar, esta empresa vai pagar uma fortuna. Know-how. Bom, a patente entra, Nini, patente entra. Know-how é o seguinte. O know-how, normalmente, ele vai estar associado a uma pessoa, tá? Aí é que tá, Eleni. Esse know-how é relacionado a quê? Ao conhecimento de uma pessoa ou ao conhecimento da empresa? Porque se for ao conhecimento da empresa, é goodwill, tá? Se for de uma pessoa, é intangível. Deu para entender, Eleni? Se o teu know-how restringir-se dos dois, você vai ter que separar. Porque se o know-how for da empresa, é goodwill. Se o know-how for de uma pessoa, exatamente, Nini. Imagine na sua empresa um engenheiro químico das galáxias, tá? Então, esse cara, ele tem um capital intelectual absurdo. Então, você pode considerar que o... Nini, é muito simples de você entender quando a gente vai fazer a comparação com contabilidade desportiva. Vamos para a contabilidade desportiva e depois a gente vai migrar para a contabilidade tradicional. Vamos prestar bem atenção. Suponha que eu esteja dentro de um time de futebol, o Náutico, por exemplo, a potência mundial. A marca é amortizada? Depende, Aninha. Espera só um pouquinho, deixa a tia terminar de falar sobre esse assunto. Imagine o Náutico, tá certo? Aí você tem o time de base, não tem um time de base, que são aqueles menininhos? Muito bem. Quando um time de futebol, ele tem aquele time de base, todos os gastos que você vai
gastar, vai despender para montar aquele menininho, é considerado um ativo intangível. Em outras palavras, cada menininho daquele é uma conta de ativo intangível. Cada gurizinho daquele é um contrato, é um ativo intangível. Então, todos os gastos você vai contabilizar como sendo ativo, é ativado, tá? Quando o menininho cresce, que vira jogador profissional, o valor dele está montado. É como se fosse o capital intelectual, ele está montado ali. Então, aquilo ali é o valor do jogador, é o quanto o time investiu no jogador. Aquilo ali é o intangível dele. Quando o time vende o jogador, ele literalmente baixa esse intangível, tá? A patente é a descoberta do menino. A descoberta do menino gera um contrato, Nini. Eu não vou contratualizar o menino. O menino jogou futebol, ele joga futebol que é um fenômeno. Aí eu trago ele para o meu clube e fecho um contrato. Quando eu fecho um contrato, Nini, automaticamente eu criei um ativo intangível. Todos os gastos que eu fizer para fomentar aquele menino é ativo intangível. Aí o menino vai crescer, vai virar jogador profissional, e aí eu vou ter o valor do jogador montado. Quando eu quiser vender o jogador, aí eu baixo literalmente o custo do jogador. Agora, em relação à patente, tá? Ou ao capital intelectual, esse assunto ele é um pouco mais complexo, mas eu vou tentar falar de uma outra forma. Esquece capital intelectual, deixa isso para lá e vamos pensar em CEO. CEO é o que a gente chama de Chief Executive Office, que é, se tem prazo de construção do intangível, Nini? Tem não, tá? Tem não. Então, o CEO é o executivo da empresa, é aquele cara que é o cabeça da empresa, né? O cara que toma as decisões da empresa. No Brasil não é comum, mas lá fora é muito comum que se pague para trazer o cara para a empresa. Então, você paga a luva, né? Você paga para trazer o cara para a tua empresa. Né? É que nem jogador de futebol, aliás, diga-se logo de passagem. Você paga para trazer o CEO para a tua empresa, tá? Quando você faz isso, você está pagando pelo quê? Quando você paga milhões de dólares para trazer Helenildo, não, você vai falir a empresa. Quando você paga milhões e milhões de dólares para trazer um top das galáxias para ser o CEO da sua empresa, você está pagando pelo quê? Em crisinho. O que você está pagando? Pelo capital intelectual do cara. Entendeu, Mônica? Você está pagando pelo quê? Exatamente, você está pagando pelo conhecimento dele, tá? Isso. Você está pagando pelo conhecimento dele, pelo alavancar teus ganhos. Então, o que você paga é capital intelectual, sem sombra de dúvida. Okay? O Hexa do Náutico é o que para o clube? O Hexa do Náutico... Memórias, memories. Tô brincando. É um ativo oculto. Se você estivesse, seu Cícero, em uma sala de aula valendo ponto, você já tinha perdido 8 pontos. Bom, mas veja só. A Mesbla danou-se. Isso daí foi... Meu filho, quantos anos você tem? A Mesbla é um exemplo de marca, de intangível, que ainda existe numa empresa. Mas a Mesbla não existe mais não, Nilson. Fechou faz hora. Muito tempo, meu amor. Não, a Mesbla esquece Mesbla. A marca, não. A marca não existe mais, não. Caso José Araújo é massa. Turma, olha aqui para o slide. Até aqui, estamos tranquilos? Tudo certo. Graças a Deus. Graças a Deus. Aqui é a nossa contabilização, né?
E pronto! 8h30, pessoal. Chegamos ao nosso finalzinho, tá certo? Para aqueles que estão aqui chegando pela primeira vez. Oi, José Márcio, diga, meu amor lindo, o que você precisa? E o grupo? Ah... vocês virão para a próxima aula? É uma pergunta de $1 milhão. Vocês virão para a próxima aula? Virão. Então, vamos fazer o seguinte. Quando vocês vierem para a próxima aula, Tia vai colocar o link aqui, tá certo? Próxima aula, Márcio, é na próxima quarta-feira, às 7h30. Aí, Tia vai colocar a sala aberta às 7 horas, tá? Para todo mundo poder entrar. Aí, o que que acontece? Eu vou colocar o link aqui do grupo para vocês entrarem, tá bom? Então, muito obrigada de coração pela presença de vocês. Como será o curso, Leilinha? Vai ser um curso de extensão, fornecendo certificado para mim e para vocês. E esse curso de extensão ele vai ser pontuado pelo CRC e é gratuito. Então, Leilinha, a ideia era para que a gente fizesse isso pelo Facebook, mas eu simplesmente não consegui mandar pelo Facebook. E lembrar da ação. Na verdade, Felipe, tem uma ação que acompanha, que é uma ação que a gente vai fazer uma doação para uma instituição, tá? Eu não sei usar o Telegram, Moniquinha. Tu sabe que eu sou meio burrinha, né? Então, eu só fiz fazer mesmo o WhatsApp. Bom, então vejam só, pessoal. Até quarta-feira, se Deus assim permitir, tá certo? Eu espero por todos. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por estarem comigo nessa noite, muito obrigada por estarem conosco, tá certo? Vou colocar vocês no grupo. A planilha vai para o grupo também. Eu esqueci de botar, porque é tanta coisa no meu juízo que eu esqueço, mas eu vou lembrar. Essa aula vai estar gravada no YouTube. Quarta-feira que vem a gente segue. A gente sempre estuda sem pressa. A gente não tem pressa para terminar. Quem já está comigo há um tempo sabe disso. É devagar e sempre, tá? E é isso. Próxima aula, eu vou colocar o link aqui para vocês pularem, tá certo? Vocês vão pulando no link, vocês vão entrando e entram no grupo direto. Beijo carinhoso. Papai do céu abençoe a todos. Um abraço bem forte. Fiquem com Deus. Até quarta-feira, se Deus assim permitir. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.